que será que a filosofia pensa? Será que ela pensa e fala sobre tudo? Será que a filosofia é, na verdade, uma tudologia? Na aula de hoje nós vamos conversar sobre as principais disciplinas filosóficas, sobre as principais questões que moveram pensadores e pensadoras ao longo da história. Sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia. Muito bem, como fica claro na nossa abertura, na abertura dessa aula, a filosofia não é uma metodologia, a filosofia não é uma ciência sobre todas as coisas. Ao longo da história da filosofia, algumas áreas se destacaram e podem ser, essas áreas, essas disciplinas filosóficas se destacaram e elas se tornaram como que o guarda-chuvas sobre os quais uma série de questões, de interesses se organizam dentro da filosofia. Obviamente é uma divisão artificial, obviamente é uma forma de a gente entender um pouquinho e ter uma visão geral sobre aquilo que é a filosofia, o que ela produziu ao longo da história. E também é arbitrário, né? Como qualquer processo de sistematização, de divisão de disciplinas, é algo profundamente arbitrário. Como a gente vai conversar mais nas aulas de história da filosofia, por um momento na ciência ocidental, as mais diversas linhas de pesquisa, interesses, inclusive que hoje nós identificamos dentro da biologia, física, química e outras tantas ciências, estavam localizadas dentro da filosofia, inclusive algumas disciplinas da humanidade também, sociologia, interesses dessas áreas. Obviamente não pode se chamar de biologia, química, física, sociologia, o que existia antes, mas temas que hoje interessam e são caros a essas disciplinas e inicialmente, antes que elas surgissem, que elas fossem divididas e ganhassem independência, elas faziam parte da filosofia. No entanto, algumas áreas de pesquisa permanecem ainda na filosofia e fazem parte do seu cabedal de questões e de questionamentos. Aqui eu vou trabalhar em linhas gerais as 6 disciplinas que nós vamos estudar ao longo dos 3 anos do ensino médio. Existem outras tantas disciplinas, outras de maior detalhe, que aqueles que se interessarem, né, que tiverem essa curiosidade podem pesquisar mais e saber mais, mas que de alguma forma podem se incluir dentro dessas grandes disciplinas. Bom, um grupo de questões importantes para a filosofia, para começo de conversa, tem a ver com o conhecimento e a possibilidade de conhecimento. Durante muito tempo questionou-se e continua se questionando hoje em dia, mais a partir de outros elementos e de outras informações, se questiona sobre a possibilidade de conhecer. Aliás, o que é conhecimento? Esse conhecimento é algo que nós adquirimos pela experiência, algo que está na nossa memória, algo que faz parte de um elemento espiritual, algo que está fora, enfim, uma infinidade de questões sobre o que é conhecer. E como nós conhecemos? Nós conhecemos pela experiência, conhecemos apenas escutando, conhecemos vendo, conhecemos por um conjunto de coisas, como funciona a nossa mente. A princípio, as questões começaram com Platão, né? Platão e Aristóteles, que são, né, sempre a gente lembra desses pensadores que colocam ali as bases para algumas questões que vêm depois. E por um lado, Platão pensava que o conhecimento era algo inato, e com Platão muitos pensadores, especialmente dentro da filosofia cristã, acreditavam muito que as principais questões, as mais fundamentais, aquelas que dão sustento para o mundo, elas são conhecidas antes do nosso nascimento, elas são inatas. Né? A existência de Deus, a verdade, coisas como tais, são questões inatas que nós, de alguma forma, já sabemos, ou porque nós vimos isso no mundo ideal, como pensa Platão, ou porque isso foi impresso na alma humana, como pensam os filósofos cristãos e teólogos. Então, as questões fundamentais nós já sabemos, as que nós aprendemos ao longo da vida são questões circunstanciais, que relativas ao nosso trabalho e aos nossos afazeres. Por outro lado, outros filósofos não, né? E pensam que nós nascemos completamente ignorantes, nem sabemos, né? Temos algumas funções biológicas que somos capazes de performar. No entanto, conhecimento de fato nós adquirimos pelo contato com as pessoas, pelo estudo pessoal, aí várias linhas de ideias diferentes a partir dessas questões.
né? Ou se nós aprendemos na coletividade, se nós aprendemos na relação com os outros, se nós precisamos que alguém nos ensine, se não precisamos que alguém nos ensine. E vai perceber que dentro desse campo a gente vai trabalhar bastante sobre educação, bastante sobre a formação da consciência e da inteligência, bastante sobre a compreensão sobre a mente humana também, que é das questões mais novas, né, onde a filosofia se encontra com a neurociência, por exemplo. Então vejo que essa área é uma área que está em evolução, inclusive nos dias de hoje. Nós não questionamos mais as mesmas questões que Platão e Aristóteles tinham naquele momento, obviamente. As questões são novas, né? As questões são novas e a ciência vai colocando novos fatos para que nós averiguemos e pensemos. Essa área é chamada de epistemologia, ou teoria do conhecimento também. Então essa é a primeira área da filosofia que nós vamos estudar logo aqui no primeiro ano. Em seguida, nós podemos pensar também sobre a construção do pensamento e a sua expressão pela linguagem. E se todo argumento, se toda expressão, se toda fala pode ser tida como argumento, se toda opinião é argumento. E o que torna um argumento verdadeiro ou não. Essas questões são relativas ao campo que nós estudaremos também no primeiro ano, chamado lógica. A lógica ela é a lógica formal, a lógica da linguagem. Nós vamos ver basicamente algumas ideias fundamentais que são importantes para o nosso cotidiano sobre a formação das expressões dos argumentos, a construção dos argumentos e principalmente a identificação dos argumentos falsos ou falácias. Isso será bem importante para o nosso trabalho aqui. Também a gente pode falar um pouco sobre lógica simbólica, trabalhando um pouco as questões de construção, da construção matemática da lógica também, que faz parte aqui da nossa disciplina filosófica lógica. Bom, já a partir do segundo ano, nós vamos pensar um pouco sobre as questões do comportamento humano, as regras, a convivência humana também, e algumas relações humanas em que envolve o amor, o luto, a morte, também o erótico, a nossa relação com o corpo, a disciplina, a indisciplina, o controle das pessoas e tudo mais. Isso é relativo à disciplina de ética, né? Ética filosófica. Nós vamos pensar todas essas questões, a moral, a regra e esses elementos todos que eu comentei com vocês, amor, corpo, erótico. E depois no finalzinho do segundo ano nós vamos pensar um pouco sobre a beleza, o que torna algo belo, bonito, agradável aos nossos olhos, agradável aos nossos sentimentos, que de alguma forma canaliza sentimentos e os expressa, ou os recebe, ou causa repulsa pelo contrário, o que é o feio, o que é o repulsivo, o asqueroso, do qual nós escondemos o nosso olhar. E por outro lado também o que torna uma peça, um artefato, uma obra de arte também, né? De repente a gente vai numa galeria de arte, quantos de nós não se surpreendeu em ver uma peça ali e pensar, mas por que isso está aqui? Porque essa peça compõe esse espaço e é chamada de arte. Essa disciplina é chamada de estética. A estética filosófica estuda esse tema da beleza e da arte, é o que nós vamos ver ao longo do nosso ano, no final do nosso segundo ano. Bom, partimos para o terceiro ano. No terceiro ano nós vamos pensar um pouquinho sobre política e a categoria fundamental do nosso curso de política será o poder. O poder, obviamente, o poder exercido pelas grandes organizações, os poderes do Estado também, e principalmente os pequenos poderes, que em algum momento a gente vai comentando ao longo do nosso curso também, porque tem relação com ética, tem relação com outras coisas, mas os pequenos poderes que nós exercemos uns com os outros. Então nós vamos partir desde o macropoder, o poder grande, organizações, o Estado, os poderes do Estado, a formação do Estado e os micropoderes, os poderes que as pessoas exercem entre umas e outras no curso de política. Também entenderemos um pouquinho sobre algumas ideologias fundamentais e políticas fundamentais que regem os nossos estados e a nossa economia também. Bom, e por fim, no final do nosso curso de filosofia, como última disciplina, nós vamos estudar um campo bastante nebuloso e bastante misterioso da filosofia, que envolve uma porção de questões e uma porção de ideias
difíceis de serem comprovadas, difíceis de serem entendidas, que é o campo da metafísica. Nós vamos pensar um pouquinho sobre a possibilidade ou não de pensarmos o além-mundo, né? Um além material, se nós podemos realmente ter algum conhecimento a respeito do sublime, do imaterial, do divino, do espiritual de Deus. E esse é o final do nosso curso de filosofia. E aqui, com vocês aqui no Severino Cabral, na nossa escola, nós vamos estudar essas 6 disciplinas ao longo desses 3 anos. Portanto, retomando quais são as 6 disciplinas, a primeira, o conhecimento, que é a epistemologia. Segundo, o argumento, né, a expressão das ideias, que é a lógica. Depois, nós vamos, no segundo ano, estudar um pouquinho sobre o comportamento humano e as regras morais em ética, a beleza e a arte em ética, o poder em política e o sublime, o divino em metafísica. Espero que esse curso de filosofia, essa experiência, esse caminho que nós vamos palmilhar juntos, faça você crescer e amar cada vez mais o pensamento humano e se tornar uma pessoa autônoma, crítica e capaz também de tomar decisões importantes e fundamentais na sua vida. E que se apaixone por filosofia também, quem sabe. Um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula.